Olá, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Beriano Básico. E nesse vídeo nós estaremos dando continuidade, ao assunto sobre dispensacionalismo, pré-milenista, pré-tribulacionista, uma das linhas, das quatro principais linhas escatológicas hoje presentes aí. Então é o dispensacionalismo defendido por em geral, quase todas as igrejas pentecostais, ok? Dentro dessa linha, então, nós trabalhamos com a ordem dos eventos e o primeiro evento que nós já vimos, os vídeos estão aí no canal, é sobre o arrebatamento. E o segundo evento que nós vimos é sobre o tribunal de Cristo, e esse terceiro evento agora é sobre as bodas do Cordeiro, ok? Então, meus amados irmãos, vamos ao que interessa. As bodas do Cordeiro, então, é um evento que acontece logo após o tribunal de Cristo, né? E ele simboliza, então, a união da noiva com Cristo, né? No sentido de no sentido de uh, compromisso, né? O cumprimento de uma promessa, e como um casamento, né, ele exige, né, essa união entre o noivo e a noiva exige compromisso, amor, respeito, fidelidade, enfim. Então a ideia seria mais ou menos dentro disso, né? Bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19:7 nós lemos: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou, né? Então esse evento durará durante 7 anos, nos ares, em algum lugar, e aqui na Terra, durante esses 7 anos, estará acontecendo o que o dispensacionalismo entende por a grande tribulação, né? Dividido ali em dois períodos, que mais para frente nós vamos observar isso. De onde é que vem esses 7 anos? Esses 7 anos é um cálculo feito aí em cima das profecias bíblicas, né? Mais baseado em cima do que Daniel fala na sua visão, né? E então faz-se ali, transforma-se as 70 semanas de Daniel em anos proféticos, e toda a conta que é feita ali, falta uma semana para se fechar as 70 semanas, que é o que muitos acreditam que seja aí o período da grande tribulação, ok? Então as bodas do Cordeiro, uma definição seria realmente, né, nos fala de uma celebração de casamento ou ainda de uma grande festa, né, que celebra um casamento. Isso significa que a expressão bodas do Cordeiro refere-se à festa que celebra o casamento entre Cristo, o noivo, simbolicamente, e a igreja, a noiva, simbolicamente. Então, seria realmente a ideia de uma festa, uma grande festa de um casamento consolidado, que é as bodas do Cordeiro, ok? Um pouco desse contexto de casamento, né? Os casamentos, eles eram geralmente celebrados no outono, após a colheita, para que o máximo de pessoas pudesse assistir ou participar, né, desses eventos, desses casamentos. Então, já teria passado ali a fase da colheita, dos trabalhos, né? E essas pessoas então teriam a oportunidade de assistir ou participar das bodas do Cordeiro, né? E a gente vê assim uma fala de Jesus bem interessante em João capítulo 4, verso 35, onde ele diz o seguinte: o 34, capítulo 4 e o verso 34 a seguir diz assim, ó: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salários, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizam o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita, ok? Então a ideia aqui mesmo é
a igreja tem a missão, né, de pregar, de anunciar, de levar o evangelho para todos os povos, línguas, tribos, para que essas pessoas passem a crer. E aquele que passa a crer, então, no evangelho, ele faz parte dos eleitos, dos escolhidos, e ele vai se tornar a noiva, ele vai entrar nesse rol que é a igreja, né? Então, a noiva do Cordeiro. Então, ele será arrebatado, ele experimentará a recompensa por suas obras no tribunal de Cristo, e ele também celebrará essa grande festa que é as bodas do Cordeiro. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é utilizado o simbolismo do casamento ou matrimônio para expressar a união entre Deus e seu povo, e isso fala de compromisso. Amém? Isso fala de compromisso. Então é muito importante ter o entendimento de como o casamento é muito visto dentro das Escrituras, é muito bem visto dentro das Escrituras. Aliás, Deus que instituiu o casamento, e a vinda de Jesus, ela justamente representa a volta de Cristo, o arrebatamento representa essa união, né? Um selo eterno, uma união eterna agora entre a igreja, né, convertida, que crê, e o Cordeiro, que deu sua vida pela igreja, ok? Então, as testemunhas, tanto da noiva quanto do noivo, eram sempre em grande número, né? Então, nós também temos que entender que a igreja, ela não é um punhadinho de gente. Os salvos são milhares de milhares, né? Então, será algo realmente muito grande, muito lindo, muito alegre, né? O que nos aguarda na eternidade. Vale a pena servir a Deus, vale a pena passar pelas lutas, pelas tribulações, confiantes e crentes na promessa, no cumprimento dessa promessa, né? Então a cerimônia nupcial era chamada, né, de uma palavra, creio eu, grega, talvez, hup, eu não sei falar nem hebraico nem grego, né, mas a palavra é huppá, né, que significa todo. Então a ideia era um casamento, né, após as colheitas, com muitas pessoas presentes, embaixo de um toldo, de uma tenda, né, se celebrava-se ali a união e o casamento de um casal, né, de um homem e de uma mulher, e depois então vinham as núpcias, né? Então os convidados também usavam roupas festivas ou nupciais, né, conforme Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14, né? Podemos perceber que ninguém estará presente de qualquer jeito. Então, tem que fazer parte, né, dessas vestes, tem que ter essas vestes nupciais. E a ideia aqui é o quê? Quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, e Deus os visita e eles então se escondem porque estavam nus, e ali há um diálogo entre Deus e Adão, mas quem disse que vocês estão nus? Né? Porventura comeram do fruto que eu proibi? Então Adão ali acusa a mulher, tal, Deus repreende a mulher, repreende Adão, mas Deus mata um animal e da sua pele faz uma roupa decente para Adão e para Eva, né? Essa roupa já simboliza o quê? A, a justiça de Cristo, nos justificando, né? E cobrindo a nossa nudez, né? Nosso pecado. É um símbolo já apontando para o Cordeiro de Deus que seria morto. Então, nas bodas do Cordeiro, né, só entrará quem estiver com as vestes da justiça de Cristo, justificado por Cristo. Não há outra forma de entrar. Então, toda pessoa que vai estar presente nas bodas do Cordeiro, ela tem que estar justificada. Elas têm que estar de acordo com as vestes nupciais, né? Então, o texto de Mateus 22 vai tratar um pouco esse assunto. Um outro ponto, né, as características ou a característica da noiva, né? A noiva precisa ter algumas características indispensáveis para que possa casar com o seu noivo, no caso Cristo, que é perfeito, né? Então, Hebreus 7:28, vamos dar uma olhadinha, se você está com a sua Bíblia aí.
Hebreus, livro de Hebreus, né? Novo Testamento. Você vai... a forma mais fácil de você achar é abrindo Apocalipse e voltando um pouquinho, né? Capítulo 7 e o versículo 28, né? Que diz assim, ó. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre, né? Então, Jesus hoje é o sumo sacerdote perfeito para sempre. E a noiva, então, precisa estar preparada e à altura desse noivo, porque há um padrão da glória de Deus que Deus estabelece e que nenhum ser humano consegue alcançar. Por isso ele precisa ser justificado por Cristo, que é o Cordeiro e também agora, depois de ressuscitado, o sumo sacerdote perfeito e eterno, né? Então, a noiva tem que estar preparada, né? Os textos de Efésios 5, 26 e 27 e Apocalipse 19, 8 nos mostram quais as características da noiva, né? Então vamos dar uma olhada. Efésios, você volta um pouquinho de Hebreus, então você vai passar 2 Coríntios, né? Você vai ver Gálatas e depois de Gálatas vem Efésios no capítulo 5 e o versículo 26 e 27, que vai nos dizer assim: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, pregação, né? Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, a igreja que Cristo vai vir buscar é uma igreja que ele mesmo está preparando para si, e ela será uma igreja perfeita, né? Então, ela vai ser transformada, ela está sendo santificada, purificada pela palavra, né? Ela já foi justificada, perdoada, e ela está sendo santificada pela palavra, até o dia do arrebatamento, onde ela então se tornará perfeita, né? Apocalipse 19, 8 nos diz assim, ó. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, né? Então são essas vestes que a igreja tem que ter, atos justos de um povo santo. Ela é uma igreja justificada, comprada pelo Cordeiro, né? Preparada para servi-lo, para viver em comunhão com ele. E na altura que Deus estabelece, o padrão de Deus, que é a perfeição. Mas para nós isso é impossível. Por isso nós precisamos de Cristo e sermos santificados pela sua santa palavra, que nos purifica, nos limpa, né, e nos prepara para esse evento tão glorioso que é a volta de Cristo. Bem, um ponto, né, que nós temos que destacar é uma noiva, então, que será separada do mundo e do pecado. Então a igreja, o salvo, ele é santo. Santo quer dizer separado. Então é um povo, é uma igreja que ela não é mundana. Ela não vive segundo ideologia mundana, ela não vive segundo a cosmovisão secular. Ela segue a cosmovisão cristã bíblica. Ela é separada, ela é santa. Ela não vive de qualquer maneira. Ela está sendo adornada pelo amigo do noivo, que é o próprio Espírito Santo, amém? Purificada pela água, palavra, né? Pregação, a palavra. Assim como as noivas tomavam o seu banho antes do matrimônio e se adornavam com suas vestes nupciais imaculadas e brancas, assim a noiva, a igreja, é limpa pela palavra, conforme João 15, 23, né? Então, nós somos limpos pela palavra de Deus, somos purificados. Mas do quê? Do pecado, de maus hábitos, né? De desejos que não convêm. Então, nós somos purificados pela palavra, pela pregação. Nós entramos num processo de santificação até o dia da volta do Cordeiro, o noivo. Também ela é uma igreja gloriosa, né? Pois a glória de Cristo lhe será conferida, será dada.
A igreja, então, ela terá um novo corpo, um corpo transformado, né? Um corpo de glória eterno, incorruptível, né? Ela então também será gloriosa, porque ela está sendo preparada por Cristo, que é perfeito. E ele então é exigente, ele quer a sua noiva perfeita, sem manchas, né, sem ruga, imaculada, né? Ele quer uma igreja perfeita, santa para si, uma igreja que não tenha outro Deus, que não tenha outros ídolos, que não tenha outras crenças, mas ela é única e exclusivamente de Cristo. Amém? Ela será sem mácula, sem contaminação, isenta de manchas, pura e santificada, nem ruga, né? Sem vinco, defeito, tanto na pele quanto nas vestes, né? Então ela será perfeita. É isso que Cristo está fazendo e é essa a igreja que ele vem buscar, né? Vestida de linho fino, representando a justiça de Cristo dada à igreja. Estes atos são as boas obras do cristão, mas graças aos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que permite aos cristãos fazerem boas obras. Então, conforme Efésios 2:8, a Bíblia diz: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então, se você observar o 9 e o 10, você vai ver que o texto diz que nós somos salvos para as boas obras, né? Então, essas vestes, né, são agora o efeito da justificação, que começa internamente, levando o pecador a reconhecer e sentir a necessidade de reconciliação com o Senhor, e também ela agora se estende externamente, aonde esse cristão anseia por atos de justiça, né? Então ele quer ser justo, ele tem sede e fome de justiça, ele quer ser justo, ele quer seguir o padrão de Deus, ele imita agora o Cordeiro de Deus, amém? O Cristo, sem defeito. A expressão sem defeito vem da palavra grega amomos, que indica não haver qualquer defeito nos animais que eram oferecidos em sacrifício. A igreja aparece ao noivo sem qualquer defeito. Amém. Por isso, lembrando que isso é uma obra do próprio noivo na sua noiva. Alerta então para não sermos uma falsa noiva. Existe essa possibilidade. Vivemos em um mundo pecaminoso totalmente contrário à vontade de Deus, né? Conforme João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, onde muitos enganadores têm se levantado apresentando outro evangelho. Gálatas 1,6 nos mostra isso. O qual não é o de Jesus Cristo. Embora a igreja, noiva, esteja no mundo, ela não vive de acordo com o sistema mundano, conforme Romanos 12:2. Ela se preocupa em fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. A igreja de Cristo é guiada pelo Espírito Santo e busca ser santa em um mundo corrompido, lamentavelmente em nossos dias. Muitos vão à igreja, mas não são a igreja de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo é linda. Conclusão então do vídeo de hoje: um grande dia. Certamente será um grande dia quando enfim todos cearemos com o Senhor Jesus, que nos comprou com seu sangue. Somente no céu há ambiente adequado para tamanha celebração. Que possamos permanecer firmes em nossa caminhada de fé, mantendo nossas vestes limpas até aquele grande dia. Onde então veremos, como diz o apóstolo em Romanos 8:18, na parte B do versículo, a glória que em nós há de ser revelada. E também a alegria de que Cristo, que então cumprirá o texto que está em Mateus 26:29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Que você possa crer e se preparar para participar desse grande evento, desse grande dia. Que Deus te abençoe e que Deus
nos guie por sua graça. Até o próximo vídeo.